De volta com o Educador em Entrevista, nós vamos falar um pouquinho nesse bloco a respeito do Expocom, da exposição de produtos de comunicação que acontece dentro do Intercom, né, um grande congresso de comunicação anual no país e que nesse ano, né, após a etapa regional, aí tem a participação de alunos aqui da região da Unifran, de uma equipe da qual a Valéria Barros, aqui nossa colega de trabalho, faz parte. Valéria, obrigado pela participação com a gente, bom dia. Agradeço a chance de estar aqui, né, divulgando esse trabalho que, assim, para o meu grupo na faculdade foi de extrema importância, né, porque foi um assunto que a gente discutiu durante 4 anos, né, e conseguir levar o nosso trabalho da forma como está sendo levado é muito importante. E divulgar nos meios de comunicação, né, com certeza tem muito valor para a gente. Bom, vamos falar um pouquinho da temática, né? Qual foi o tema aí que vocês trabalharam dentro do grupo e qual o tamanho do grupo, né? Quantas pessoas envolvidas? Sim, o nosso grupo foi formado de 5 alunos, tá? Os professores decidiram fazer o projeto de TCC de uma forma diferente. Resolveram abordar o tema preconceito, até por conta de um problema que a gente viveu mesmo dentro da sala de jornalismo. É um grupo totalmente diferente, muitas vezes a gente não conseguia, sabe, Luciano, interagir, apesar de ser um curso de jornalismo, tinha muito problema na hora de fazer um trabalho em conjunto, em grupos. Então, o que os professores pensaram? Não, eles bolaram uma forma de obrigar as pessoas a trabalharem em grupos e assim, grupinhos separados, sabe? Então, a gente foi abordar justamente isso, o preconceito, as diferenças. O nosso grupo foi formado por mim, né, Valéria, pela Marcela Montanari, pela Jainata Oliveira, pela Helenilde e pelo Samuel. O que foi definido para a gente? A gente ia trabalhar o preconceito com 5 divisões diferentes. O preconceito contra a pessoa com deficiência, o preconceito contra a idade, né, na verdade, no tema escolar, no caso, o idoso, por exemplo, quando volta a estudar, o preconceito contra nacionalidade, muitas vezes naturalidade, né? Muitas vezes a pessoa vai estudar fora ou vem para cá e tem essas diferenças, né? Então foram 5 subtemas. O que aconteceu? A gente trabalhou durante esse tempo todo e o nosso TCC foi assim aprovado com louvor, graças a Deus. E os professores sugeriram então que a gente inscrevesse o nosso trabalho, né? Conseguimos fazer isso e, assim, para surpresa nossa, nós fomos classificados, né, lá no Rio de Janeiro e vamos agora para o nacional, né, para o nacional em Curitiba. E nós fomos classificados assim, em 2 modalidades, o que não tinha acontecido ainda na Unifran. Então, a gente está realmente muito orgulhoso do que a gente conseguiu fazer. Agora é esperar o que vem lá, né, em Curitiba. Uhum. E o projeto, né, a gente está falando de exposição de produtos de comunicação, até para o nosso espectador entender, ele é de produtos, né? Então, por exemplo, nos trabalhos de conclusão de curso aí, às vezes são feitos jornais, documentários, né? Então, da gama de produtos que vocês fizeram, 2 que entraram. Sim, nós trabalhamos com assessoria de imprensa, nós trabalhamos com audiovisual, nós trabalhamos com o trabalho impresso para uma revista, nós trabalhamos com documentário. Então, assim, a gente escreveu vários trabalhos, né? Os trabalhos que nós trabalhamos durante o ano. No caso, eu fiquei responsável pela parte do impresso. Só que como eu passei por um probleminha de saúde, eu não consegui inscrever a minha parte no impresso, mas assim, foi um dos trabalhos no TCC que estava sendo considerado um dos melhores, sabe? Mas no que a gente escreveu 3 trabalhos, 2 foram classificados, que é assessoria de imprensa, que a gente trabalhou com a página no Facebook, com entrevistas, né, na mídia regional. Então, assim, a gente foi classificado. Na parte de fotografia também, nós fomos bem classificados também. Perfeito. E agora, né, a gente está aí muito ansioso, porque, afinal de contas, Curitiba vão estar lá os melhores trabalhos, não só do estado de São Paulo, né? Então, a gente está trabalhando aí, inclusive a gente está buscando patrocínios, né? Porque é uma semana, né, que a gente tem que ficar em Curitiba, então é estadia, é viagem e tudo mais. Então, a gente está promovendo aí algumas ações, né, para poder ver se a gente arrecada esse valor. A Unifran contribuiu com uma parte quando a gente foi para o Rio de Janeiro. Então, agora ainda não está definido se a Unifran vai estar contribuindo dessa forma, então a gente está buscando outros meios aí, né? Para estar conseguindo ir até Curitiba.
Como a gente estava conversando aqui em off, isso é muito importante, né, para o estudante de jornalismo, ter um trabalho desse reconhecido. Sem dúvida. Nessas duas categorias aí que vocês classificaram, né, tinha algum aluno específico à frente ou foi todo o grupo? Não, nós dividimos, né, na verdade a gente trocou, a gente auxiliou todos os trabalhos entre si, mas a assessoria de imprensa teve uma pessoa responsável, que no caso foi a aluna Jainata Oliveira e a Marcela Montanari. Elas ficavam responsáveis, a gente alimentava a página através delas, né? Passavam pelo crivo delas para ver se elas achavam interessante, então elas ficaram responsáveis. E o audiovisual foi, se não me engano, a Helenilde. A gente às vezes se confunde porque a gente trabalhou tanto em conjunto, né? Um colaborou com o outro, mas a gente inscreveu no nome dessas alunas para estar representando, né? Perfeito. Então foi realmente um trabalho, a gente discutiu muito essa questão do preconceito, que era uma coisa que a gente, vamos dizer assim, a gente não sabe lidar com isso, né, Luciano? Na verdade, você não reconhece para você mesmo que você tem o preconceito, as diversas vertentes do preconceito. Então, isso foi muito bom. A minha parte, por exemplo, que foi o preconceito contra a pessoa com deficiência, mexeu muito comigo. Então, porque foi um trabalho aí de 2, 3 anos trabalhando realmente isso, e foi muito bom. Não só a gente concorrer a esse prêmio, mas a gente aprender sobre cada preconceito que a gente estudou, né? E também uma questão da prática durante a faculdade, dentro do projeto aí, né? De poder experimentar um pouquinho da produção nos mais variados formatos. Com certeza. No meu caso, quando os professores resolveram fazer tudo mesmo na base, vamos dizer assim, do sorteio, para não privilegiar ninguém. No meu caso, eu sempre achei que eu tivesse um pouco de dificuldade na hora de escrever. Então, quando saiu para mim que eu ficaria responsável pela parte do impresso, eu realmente meio que me desesperei. Falei, poxa vida, não, eu não posso pegar uma outra parte e tal. O professor falou, não, mas a intenção justamente é essa, fazer com que você desenvolva aquilo que você acha que tem dificuldade. No entanto, quando eu consegui, né, concluir a matéria, tudo, eu fui parabenizada pelo texto que eu consegui escrever. Então, quer dizer, está aí a importância da faculdade. Você descobrir realmente aquilo que você acha que não tem condição. No seu dia a dia ali, você fica ali na sua zona de conforto, né, Luciano? E não expande. Então, quer dizer, ali na faculdade, no meu caso, eu fiquei com o impresso, achei que não conseguiria e consegui com louvor. Na apresentação do TCC, com a presença de diversos profissionais ali, o trabalho em si, o trabalho no geral foi muito elogiado, mas o impresso, no qual eu fui responsável, foi muito elogiado. E eu tenho certeza que se eu tivesse tido condições de inscrever a parte do impresso mesmo, tenho certeza que a gente também teria sido selecionada nessa categoria, mas por uma questão de saúde eu não pude, né? Mas eu acho que duas modalidades, né, sendo, vamos dizer assim, premiadas regionalmente, já é um feito para a gente, né, Luciano? E uma questão também de estudar agora o regulamento dos próximos anos, porque às vezes há a possibilidade de inscrever no do próximo ano, né, já que é uma exposição de projetos inéditos. Sim. E que muitas vezes, dependendo do regulamento do ano, não são datados, então talvez ano que vem tenha essa chance ainda de concorrer. Sim, eu gostaria muito, porque eu acho que, modéstia à parte, o trabalho foi muito bem feito. Mas assim, se a gente conseguir lá no Nacional, né, marcar o nosso nome, porque foi um nome muito forte, a gente escolheu o nome para assessoria de imprensa, para Magna Assessoria de Imprensa, quer dizer, a gente quis trazer a grandiosidade do trabalho justamente para o nome da assessoria. Então, se a gente conseguir marcar isso lá, acho que para a gente, para o nosso currículo, né, Luciano, vai ser muito bom. Você estava falando dessa gama de preconceitos aí que vocês trataram, né? Como é que foi trabalhar a questão dos personagens? Encontraram as pessoas fácil? Foram todos de Franca, da região? Como é que funcionou? Olha, na verdade, a gente fez um trabalho bem minucioso, né? Como os alunos são, por exemplo, eu sou de Batatais, uma aluna é de Morro Agudo, outra é de Guaíra, outra é de Franca. Então, a gente trabalhou assim em todos os pontos, em todas as cidades, né? A gente usou personagens tanto daqui quanto das outras cidades, no meu trabalho principalmente. Então, conforme vai despertando em você a curiosidade, você começa a ouvir histórias que não fica ali só no teu mundinho, né? Então, você acaba achando esses personagens em outros lugares. Então, em todas as modalidades, a gente mesclou bem histórias,
tanto de uma cidade quanto de outra. Então a gente viajava para ir nas outras cidades para estar fazendo esses estudos lá também. Então, por isso que diversificou bastante. Então, foram diversas experiências. Então, no meu caso, eu direcionei bastante para o autismo. Então, eu usei bastante aqui. A gente tem um caso, né, aqui na rádio, que é o Ricardo. Ele tem um filho que tem a síndrome, né? E ele me auxiliou bastante, contando as experiências dele, né? E a partir disso que eu conversei com ele, eu consegui achar outras vertentes. Então, assim, o trabalho de TCC realmente é um trabalho de pesquisa, de conversa, porque só assim você consegue achar os pontos para você estar defendendo realmente ali o que você pensa. Perfeito. Na questão desse contato aí da repercussão, né? Como é que tem sido para os outros alunos do grupo, para os outros integrantes? Eles já tiveram aqui no programa, né, mas ajudou aí no encaminhamento, por exemplo, ao mercado de trabalho. Como é que tem sido isso? Com certeza. A gente tem a Marcela, por exemplo, ela é uma pessoa bem atuante e justamente nessa questão da assessoria de imprensa. A Helenilde, por exemplo, também trabalhou com assessoria de imprensa na cidade dela, trabalhou na prefeitura. O Samuel, ele já partiu mais para a parte de rádio, que era o forte dele no trabalho de TCC. Os podcasts que a gente preparava para estar jogando na página, era a responsabilidade dele. Isso ele foi desenvolvendo e usando isso hoje no trabalho dele. Então, assim, acho que a gente mexer com os produtos no trabalho despertou, né, na gente mesmo o ramo que a gente gostaria de seguir, né? Então, acho que ajudou bastante. Tirou um pouco no meu caso, um pouco do medo do impresso, né? Então, acho que é muito válido. O TCC, com a orientação dos professores e eles fazendo com que a gente enfrentasse, né, os próprios medos, realmente ajudaram muito. De volta com o Educador em Entrevista, terceiro bloco. Nós estamos na companhia aqui da nossa colega de trabalho, da Valéria Barros, falando um pouquinho da participação na Expocom, exposição de produtos de comunicação realizada anualmente, e esse ano tem a etapa final aí em Curitiba, né, Valéria? Isso, que vai acontecer em setembro agora. Perfeito. Pensando aí na estrutura do Expocom, né, se sabe que há um tempo ele vem fazendo essa modalidade dividida, né, que é a etapa regional, né, região sudeste, para depois a etapa, mas há um tempo atrás ele era o nacional direto, né? Eu tive a participação nessa fase do nacional direto enquanto aluno e depois como professor nas fases intermediárias aí. É um momento interessante também para se ter contato com outros alunos de universidades e até avaliar de uma maneira geral como é que está o estudo de comunicação em outras faculdades do país. Sim, é uma experiência muito grande, porque reúne, né, uma gama muito grande e de assuntos, né, Luciano? Assuntos diferentes, né? Você vai, você participa, você vê o que está sendo estudado, o que está sendo repercutido em outras regiões, né? Então isso é uma curiosidade, é uma experiência muito grande para a gente que está participando, né? Porque mesmo aqui na nossa região, vamos dizer assim, né? Não fomos só nós da Unifran que participamos, mas de outras faculdades também. Então há essa interação, né? Então é muito importante, muito interessante para a gente viver isso também. É uma experiência muito nova para a gente, né? Então, não só mostrar o trabalho, mas viver essa experiência enquanto comunicadores ali, né? De essa troca realmente, né? E a interação entre alunos e professores, porque no nosso caso, né, na viagem, né, o Igor, que foi o nosso professor, um dos orientadores, né, esteve com a gente lá. Então, quer dizer, é um maior contato também. Isso para a gente é muito importante. Eu acho que para todos os alunos que estão, né, nessa vida e aprendendo, a experiência também é muito importante, né? Perfeito. Quando se pensa também na questão prática, aí, né, muitas vezes eu via isso dentro dos congressos, de alunos que reclamam de uma determinada estrutura da faculdade ou de determinada metodologia e que encontram outros que têm até estruturas melhores, mas não conseguem exercer com qualidade dentro dessas estruturas. Sim, no nosso caso lá também a gente passou por uma transição, né? Porque era a Unifran que passou para Cruzeiro do Sul, então a gente viveu, vamos dizer assim, esse choque dentro da própria faculdade, o medo de mudar o sistema que era, né? Então, e às vezes você reclama um pouco, né, do que você está passando ali, do que você está vivendo e veja bem, de uma forma ou de outra, o nosso curso foi considerado
é um dos melhores. E a gente ter capacidade de estudar, de aprender e ser premiado dessa forma, é uma forma também para a faculdade, isso é muito importante, né? É o trabalho dos alunos, mas principalmente da faculdade, do trabalho que eles estão exercendo, né? Então isso acho que é uma troca muito grande da faculdade e dos alunos. A Natália, colocando aqui, Valéria, vocês pensam em publicar e essas pessoas terão acesso a esses trabalhos? Então, é uma coisa que a gente está até conversando, né? Nós vamos esperar agora a etapa do Nacional, né? Vamos ver como é que vai ficar isso. Mas existe a vontade, sim, porque a gente quer mostrar tudo aquilo que a gente fez, né? No caso da assessoria de imprensa, a gente, durante o tempo que a gente trabalhou, a gente teve a página do Facebook, que foi onde a gente mais interagiu. Então, a maioria do que a gente estudou, do que a gente trabalhou, ficou nessa página e essa página está online até hoje, né? Mas a gente tem a intenção de mostrar até o restante do trabalho que a gente fez, não só nas modalidades onde a gente foi classificado, né? Mas existe a intenção, sim. Até porque trata de um tema extremamente vital para os dias de hoje, né? Exatamente, e é um tema que ele vai estar sempre atual, né? Porque o preconceito, como eu disse para você, é uma coisa que a gente precisa descobrir dentro da gente. Muitas vezes você bate no peito, não, eu não sou preconceituosa, eu não tenho preconceito, mas lá, no teu interior, você sabe aquilo que te barra, aquilo que te impede, então você precisa realmente trabalhar isso e saber como resolver isso dentro de você. Então, acho que é um tema muito atual. Então, seja esse ano, seja o ano que vem, conforme você disse, de repente esse tema é muito atual, a gente pode continuar, né, participar nas outras modalidades mesmo. Perfeito. Quando se tem aí essa possibilidade de interação, você estava falando disso, né? Vocês estão indo para Curitiba para participar do todo do congresso, né? Sim. A ideia é interagir com todos lá e ficar essa semana. Exatamente, é uma semana toda lá, né, onde a gente vai não só apresentar os nossos trabalhos, mas assistir os trabalhos, né, das outras faculdades e haver realmente essa interação, né, com as outras faculdades, com os outros alunos. É história de vida, não é só o trabalho em si apresentado, mas a história de vida de cada aluno que vai estar ali, né, ou de cada professor que esteja ali acompanhando, que a gente pode tirar um pouquinho disso também, né. Então, a intenção é essa, a ansiedade é essa. Não só, de repente, apresentar o trabalho e ser premiado, mas poder ter essa experiência, realmente conhecer o outro, conhecer as outras coisas, conhecer o que é considerado importante para estar num trabalho de conclusão de curso, né? Perfeito. A Madalena parabenizando aí pela classificação. E Renato aqui, né, perguntando a respeito dessa questão da assessoria de imprensa, né? Como é que foi trabalhar com um tema desse dentro de assessoria, né? Ele coloca que muitas vezes a gente vê assessoria voltada muito para a empresa e não para temáticas. Sim, mas qual que era a nossa intenção na questão da assessoria? O que a gente pretendia com a assessoria de imprensa é dar voz a quem não tem voz. Tanto que a nossa página, o nome dela era Voz das Diferenças. Então, como que a gente trabalhou isso? A gente procurou descobrir histórias de pessoas que estavam ali, de repente, num cantinho, sem poder falar sobre o assunto, e a gente pegou muitos depoimentos dessas pessoas, né? Então, as experiências de vida dessas pessoas, interagindo com outras pessoas que, de repente, não sabiam como lidar com isso, né? Então, a gente trouxe isso à tona, muitas vezes com depoimentos gravados, muitas vezes com mensagens, e fazer esse trabalho também na mídia regional, tentar divulgar de uma forma ou de outra que existe esses problemas, tais problemas, que são preconceito nessa série de situações, né? Então, foi um trabalho bem complexo, porque a nossa página movimentou muita gente do Brasil inteiro. No meu caso, por exemplo, especificamente, que é o caso da pessoa com deficiência, eu soube de histórias assim que eu fiquei tremendamente comovida, com muita vontade de tentar ajudar aquelas pessoas e nem sempre a gente consegue, mesmo porque são histórias de todo o país, histórias do sul, do norte, e muitas vezes eu tentava fazer aquele contato para contar a história da pessoa, mas pela distância, às vezes não conseguia, né, ajudar a solucionar, porque teve casos de maus tratos que a gente ficou sabendo. Então, quer dizer, a gente tentou fazer
aquela troca, tentar entrar em contato com a mídia, com os jornais dos locais onde ocorriam esses problemas, para que eles abordassem nas próprias cidades a questão. E a gente chegou até a conseguir isso, sabe? O que foi muito gratificante para a gente. Valéria, para a gente encerrar o bate-papo aqui, né, nós estávamos falando um pouco da importância dessa participação, do próprio projeto em si, que fala a respeito da questão das diferenças, do preconceito, que a gente ainda tem muito hoje, porque não se tem, de fato, uma rotina de se trabalhar isso, né? A gente está hoje cada vez mais com a temática em alta, mas ela fica fora, muitas vezes, da rotina dos meios de comunicação. Você acredita que a gente está num caminho de mudança, de fato, dessa questão dos preconceitos? Sim, muitas vezes você pode analisar, e vamos dizer em grandes jornais aí de rede nacional, quer dizer, existe agora todo um trabalho, né? Não sei se intencional ou se uma coisa está levando a outra, porque até bem pouco tempo atrás, quer dizer, era exigido ali na pessoa que está ali de frente à telinha, que é uma coisa meio que, vamos dizer assim, empacotada, né? Bonitinho, arrumadinho, branquinho, então tinha tudo isso. Agora, hoje em dia, eu acho que está sendo bem mais discutido, está sendo bem mais valorizado, por exemplo, na questão, que eu não cheguei a citar com você, que a gente trabalhou muito na questão racial também, né? O negro, vamos dizer assim, né? E hoje em dia a gente está vendo que isso está sendo mais discutido e está sendo, vamos dizer assim, deixado um pouco para trás, porque tantos profissionais aí capacitados, né? E hoje estão à frente aí de grandes jornais. Então, na questão mesmo que a gente pôde presenciar aí na Festa do Leite, porque a gente trabalhou também no trabalho, a imagem fora do padrão. A gente pôde ver que a Anitta, aí, um fenômeno nacional, tem, né, no seu corpo de baile aí, as meninas, né, que estão, vamos dizer assim, consideradas acima do peso, mas que estão fazendo um enorme sucesso. Você pode ver que a Anitta é muito famosa, mas essas duas bailarinas estão direto e reto em programas de televisão, quer dizer, divulgando isso. A questão também de uma dupla que fez muito sucesso, que é a Luísa e Maurílio, se não me engano. Foi um dos melhores shows da festa. E ela também, uma imagem corporal, vamos dizer assim, fora dos padrões, mas o que aconteceu? Isso pesou? Isso contou? Não, ela fez tamanho sucesso. Então, acho que hoje em dia a gente está sabendo já trabalhar com isso, não está sendo mais o que vem na frente. Então, acho que o talento hoje em dia já está começando a ser muito mais valorizado e a gente está sabendo lidar com essa questão do preconceito. A gente está conseguindo jogar ela ali para debaixo do tapete, enfrentando, encarando e sabendo analisar que às vezes o seu preconceito está muito por fora. Então, a questão é valorizar realmente o outro além daquilo que você imagina. Bom, Valéria, obrigado pela participação aqui com a gente e nós esperamos aí, né, para repercutir depois essa questão do resultado agora em setembro do Expocom. Com certeza, eu agradeço muito e peço a vocês aí que torçam pela gente, porque quer queira, quer não, é um trabalho aqui da nossa cidade, né, de Batatais, de Franca, que é aqui vizinha, então acho que para a gente vai ser muito importante. Então, torçam para a gente. Em setembro, eu espero que a gente saia campeões de lá e a gente vem contar para vocês aqui que a gente conseguiu. Bom, nós vamos a um breve intervalo. Na sequência, o tema é a repercussão dessa questão, né, do processo do presidente Temer, né, que foi rejeitada a continuidade ontem na nossa Câmara dos Deputados. Nós voltamos já. De volta com o Educador em Entrevista, nós vamos falar um pouquinho agora a respeito da repercussão da votação de ontem do Congresso, né, aqui na companhia do Dr. Túlio. Doutor, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Prazer, Luciano. Prazer a todos que nos assistem. É uma honra estar aqui. Bom, se discute muito a questão política, doutor, e a questão legal nessa questão do processo aí contra o presidente Temer. Houve uma discussão grande a respeito ainda na comissão, né, que julgou o processo e que encaminhou para a Câmara. Como é que se acompanhou isso e o que de fato a gente tem de questão legal que fundamenta essa questão e o que de fato é o peso político nessa discussão? Bom, o primeiro passo é que assim, a Câmara ela tem a soberania, ela tem uma independência, né, que deve ser constitucionalmente harmônica entre os poderes e que ela tem o poder de deliberar sobre isso. Uhum. A Comissão de Constituição e Justiça é um passo importante que vai fundamentar, que vai definir os parâmetros e as diretrizes, mas
lembrando que o voto é de cada deputado e, né, alguns partidos fecharam a questão também. O peso político nós notamos com a questão do impeachment uma articulação política muito diferente agora. O presidente acompanhou, fez jantares, liberou emendas parlamentares vultosas em cima da hora. Então houve um peso político muito grande, obviamente, nessa decisão. Agora, o impacto disso nós vamos sentir daqui para frente. Vale lembrar que desde da entrada, no início desse mandato da Dilma Rousseff, o Brasil está praticamente paralisado. Nós não temos votações expressivas de outros assuntos. Nós estamos enfrentando a 42ª, já para a 43ª fase da Operação Lava Jato. Então, o Brasil ele está num estado de, vamos dizer assim, de paralisia, e que isso também repercute na minha opinião, nos 14 milhões de desempregados que nós temos hoje no Brasil. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, porque muito se questiona a questão, né? Porque a gente teve aí a cassação da Dilma em função das pedaladas fiscais, né? Foi isso que entrou na pauta, o crime de responsabilidade do impeachment, né? E o Temer, dentro da acusação de corrupção e obstrução da justiça, né, tem essa isenção do Congresso. Não é? Como é que fica a visão internacional do país também em cima disso? Isso também tem um peso. Claro, sim. Bom, a visão internacional, nós temos até a figura dos brasilianistas, né? São pessoas que estudam o Brasil e que vêm para cá, moram aqui alguns anos no Brasil, que depois voltam e continuam desenvolvendo estudos na perspectiva do Brasil perante o mundo. O Brasil ele já enfrenta há muitos e muitos anos uma figura de isolamento, né? Sem entrar em questões de polarizações políticas, mas a questão de política internacional nos últimos 12 anos, ela descentralizou, ela priorizou mercados como a África, outras situações, e o Brasil, na verdade, ele acaba sendo um papel no G20 ainda cada vez menor. Né? Haja vista, por exemplo, a última situação do presidente Temer no G20, que foi praticamente inexpressiva a situação. Então, o Brasil é muito chamado também a questão de direitos humanos, tal, mas vale lembrar que as confusões políticas, por exemplo, não são uma dinâmica exclusiva do Brasil. Haja vista a questão do Trump agora, a Itália, por exemplo, é um país também que existem várias confusões, a França parece que agora está no período de maior estabilidade, mas as mudanças, a dinâmica mundial, eu acredito que está num momento de ebulição, tá? Mesmo porque hoje, numa sociedade da informação, o jovem, todas as pessoas têm um acesso muito mais rápido à informação. E daí vem um grande questionamento, inclusive perante os políticos. Nesse sentido, a nossa discussão aqui, eu acredito que a crise, na verdade, ela é positiva também. Porque, por exemplo, aqui, a disciplina que eu ministro no Claretiano, que é Direito Constitucional, quando eu comecei a lecionar há 5 anos atrás, era uma questão importante, fundamental, mas que não chamava tanto a atenção dos alunos como outras disciplinas, como direito trabalhista, direito empresarial. Hoje, pelo contrário, é uma disciplina, inclusive até porque ela é institucional, ela chama a atenção de todas as frentes da educação. Porque nós estamos discutindo que hoje é um assunto de direito constitucional, as pessoas estão na rua discutindo isso, então as pessoas estão trazendo a questão da Constituição para si. Então isso, na verdade, é uma forma de debate que vem além das tradições, né? Ele vem trazendo a Constituição, na verdade, no papel cotidiano, fundamental das pessoas. Grande parte disso em razão da expansão tecnológica e das novas tecnologias. Quando, né, a gente tem esse conceito específico aí de se pensar toda essa carga estrutural que se vive, né, o Alberto coloca uma outra questão importantíssima. Nós tivemos um aumento de taxas aí ligada aos combustíveis e que na sequência teve uma decisão judicial derrubando. O governo fala que tem que ter aumento de impostos para fechar o orçamento desse ano. Ele coloca, se não fecha, nós vamos viver o paradoxo de ter um presidente que vai pedalar no final do ano, após uma cassação de uma presidente que pedalou? Realmente, esse momento, como eu disse, ele é indigesto, ele é de indignação, né? A acusação da presidente Dilma foi por crime de responsabilidade, por infração às leis orçamentárias, e você bem disse agora, e será que vai haver uma nova infração?
Lembrando que o princípio da anterioridade, você não pode publicar do dia para a noite um aumento de impostos como foi feito. Então, realmente é aquela situação, 2 pesos e 2 medidas. Para mim pode, para mim vale, para você não. Realmente chama atenção. Eu acho que a discussão ela vai um pouco além. Nós vamos pensar, sobretudo, nas próximas eleições. Como nós vamos querer isso? Como nós, enquanto brasileiros, a indignação não deve ser do Túlio, do Luciano, enquanto profissionais. A indignação deve ser nossa como cidadão. A gente deve pensar, esse é o Brasil que a gente quer para a gente? Qual é a conjuntura política que a gente quer construir para os nossos filhos, para os nossos sucessores? O que nós queremos? Um Brasil mais desenvolvido, mais organizado, mais cordial, mais limpo, né? Então, essa é a questão. Nesse sentido, há não uma obra literária, mas foi, na verdade, um manifesto à nação do Modesto Carvalhosa, que para mim é um dos maiores juristas ainda vivos no Brasil, acompanhado de José Carlos Dias, outros, que ele faz um lançamento de uma proposta de uma nova Constituição. Porque hoje a gente vê, o ministro Gilmar Mendes estava dizendo esses dias, olha, leiam a Constituição. Nós tivemos uma Constituição que veio depois de um regime de exceção, de uma ditadura. Então, obviamente, nós temos uma Constituição garantista. Só que hoje, o reflexo disso, muitas vezes, são processos judiciais que não terminam, são litígios que não têm um fim e que a própria legislação hoje caminha pelo contrário, para que você tenha um diálogo entre as partes, diálogo com a população. E uma das propostas desse Manifesto à Nação é a forma de consulta pública. Vale lembrar que nós temos 95 emendas constitucionais desde 88. Nós temos 1000 projetos de emenda, propostas de emenda, em discussão no Congresso Nacional. Então, desculpe a palavra, nós já temos uma Constituição remendada. É muito ainda. Muito remendada. Então, talvez já seja o momento agora de uma nova ruptura dentro de todo esse panorama que nós estamos enfrentando, para a discussão de uma nova Constituição. E um dos passos disso seria uma consulta pública, né? Já que nós temos um tribunal eleitoral muito evidente no Brasil, né, em todas as instâncias, um grande tribunal eleitoral, um sistema eleitoral muito forte, chamar o brasileiro para uma consulta pública. Você quer uma nova Constituição? Como é que nós vamos votar isso? 1/3 da Câmara dos Deputados pode fazer essa proposta e que seja lançado, por exemplo, um plebiscito para essa discussão. Então, nós não estamos pedindo nada que seja, discutindo nada que seja além, mas é reflexo também de um Estado democrático de direito, que nós não podemos negar que existem traços de uma oligarquia, traços que protegem várias situações e que estão estabelecidos nessa Constituição. A própria dinâmica da Câmara dos Deputados, nós estamos assistindo agora, essa sua pergunta foi um sintoma disso, mostra que não necessariamente uma situação que valha para um, vai valer para outro. Então, a lei, obviamente, ela não pode agir dessa forma. Exatamente, né? Não está valendo o ditado que pau que dá em Chico dá em Francisco, né? Principalmente se Francisco tem dinheiro para despejar em emendas parlamentares aí a rodo no país. Se me permite, só uma questão da emenda, eu acho que a emenda também é um grande problema. A emenda torna o congressista um sócio do Congresso, do Poder Executivo. Então, essa situação ela traz, na verdade, e impacta, obviamente, nos municípios, nos estados. Então, é uma questão também que deveria ser rediscutida logo à frente. Nós falávamos pontualmente da questão do último bloco, das eleições e desse pensamento, né, que tem que ser colocado. Antônio Carlos, né, coloca uma questão interessante aqui, que é a seguinte: a gente tem falado nesse ano em reforma previdenciária, em reforma trabalhista, mas nem se cogita a reforma política. Né? E a gente sabe que a estrutura política que o país tem hoje é grande responsável por essa bizarrice que vemos diariamente no nosso Congresso. Olha, sou completamente a favor da reforma política. O primeiro ponto seria, por exemplo, o voto distrital, que poderia ser puro ou misto, né? O que é o voto distrital puro? Você vai votar na sua micro-região, no deputado estadual, no deputado federal da sua região, e ele vai te representar. Isso é uma verdadeira democracia direta, né? Que aí você vai ter em quem você se espelhar e quem você poder cobrar. Quando você vota
Não estou julgando quem vota no Tiririca, mas quando você vota no Tiririca ou em outras pessoas que você não tem um mínimo de relação com ela, você também depois não pode cobrá-la. Né? E essa pessoa vai estar lá, vai ocupar um cargo que nós esperamos que desenvolva bem a sua função, mas é muito mais fácil você cobrar daquele que está ao seu lado. Né? Agora, é importante uma questão aí que a gente não tem como deixar de pensar, fazer reformas é uma situação que, essa situação está demonstrando que é difícil um presidente diretamente eleito fazer reformas. Né? Porque ele não quer enfrentar aquela situação, sobretudo se ele for encarar uma próxima reeleição. Então, há especialistas que entendem que o mandato do presidente deve ser migrar de 4 para 5 anos. Sem reeleição. Sem reeleição, para que ele possa, por exemplo, discutir o que for, enfrentar o que foram os desafios e obstáculos. E, por outro lado, essa situação está demonstrando agora um presidente que tem cerca de 5% de aprovação popular está apresentando as reformas, porque, obviamente, ele não pretende se candidatar, pelo menos, né, é o que se imagina aqui, em curto prazo, sem fazer um exercício especulativo, se vai se candidatar novamente. Então, a reforma trabalhista, por exemplo, é muito importante. A reforma previdenciária, que hoje o ministro Eliseu Padilha disse, parece que será o próximo passo, é uma reforma que deve ser, nós vamos ter reflexos disso pelo menos para 30, 40 anos, a população. Lembrando também, sem deixar de olhar a função social da situação, que nós temos uma expectativa de vida hoje muito maior do brasileiro. Sem dúvida. Né? Uma criança que está nascendo hoje, ela tem, se não tiver uma doença grave, ela deve ter de 90 a 95 anos de expectativa média de vida, sobretudo no estado de São Paulo. Então é possível que a gente discuta, é necessário que a gente discuta uma reforma previdenciária. Porém, a própria Constituição não faz uma isonomia, uma igualdade entre o trabalhador, o empregado da iniciativa privada e da iniciativa pública. Um grande sintoma disso é que um jovem hoje, ao invés de buscar o empreendedorismo, ele quer ser o quê? Funcionário público, ele quer ser um servidor público, em busca dessa estabilidade. Né? E essa estabilidade também que vai repercutir na própria aposentadoria, na previdência dele. Então, a Constituição, nesse ponto, ela não fez uma isonomia. Isso vai impactar agora. Nada contrário também às pessoas que prestaram concurso e que se realmente estudaram para isso, mas o impacto do servidor público no custo da Previdência é muito grande. E ele não vai pagar tanto a conta quanto o trabalhador da iniciativa privada e, sobretudo, ao que parece, o trabalhador rural. Então temos que tomar muito cuidado com essa situação. Sem dúvida. E de fazer a discussão da maneira mais ampla possível, né? Porque também a gente acaba esbarrando numa questão que é o Fundo Previdenciário Nacional sendo usado para outras ações que não somente Previdência. Então isso acaba afetando diretamente a questão de isenção a grandes bancos da dívida previdenciária, que é achar que a população, porque você pensa que todos os anos os bancos estão comemorando, né, lucros. Bilhões e bilhões. Bilhões e bilhões de lucros, e aí por que se isenta a dívida previdenciária dos bancos? Né? É uma questão que isso tinha que ter muita panela na rua, né? E isso eu não consigo me conformar que nós aceitemos de maneira tranquila. Né? A França passou por uma discussão de reforma previdenciária e nós vimos o quanto a população esteve nas ruas cobrando a questão. Porque é lógico que tem que haver ajustes, mas se corrigem esses absurdos que estão havendo, né, facilita bem a questão. A coisa é bem mais branda. Né, o problema não é tão grave. Exatamente. Né, então isso tem que ser levado muito a sério, né, porque senão a gente penaliza demais quem está na base da pirâmide, o mais vulnerável. É importante dizer que existem estudos, inclusive, que dizem que a Previdência ela não é deficitária, que ela tem superávit, ou seja, que ela é positiva. Porque qualquer situação hoje incide os 11%, ou a questão do INSS, questão previdenciária, assim, para a pessoa entender o que está acontecendo. Então, a pessoa que está ativa no mercado de trabalho, ela está fazendo recolhimento. Obviamente, nossa pirâmide está mudando, como foi falado aqui. A tendência é ter mais idosos e menos população ativa. Mas hoje, no enquadramento que nós temos hoje, temos muitas mais pessoas contribuindo do que recebendo. Então, não há porquê, muitos estudiosos dizem isso,
Um dos fatores, você disse agora, é essa canalização para outros fins, mas não há por que ela ser tão deficitária como parece. Isso passa também por uma questão do uso razoável dos custos pelo próprio Estado. O Estado, na verdade, ele é um ótimo recebedor, mas ele é um péssimo pagador. O seu fundo de garantia, se vencer no final de semana, você vai pagar na sexta-feira. Né? Agora, o governo, ele deve precatórios, né? E tem uma desfaçatez, a pessoa morre, infelizmente, sem receber. Mas eu não quero passar uma imagem pessimista, não. Eu acho que é o momento da gente discutir. A crise faz parte do ser humano, faz parte das instituições desse momento, é um momento de refundação, mas que a gente realmente acompanhe de perto e, sobretudo, não faça também as pequenas corrupções no dia a dia. A pessoa, é muito bonita a pessoa falar que apoia a Lava Jato, mas ela também deve respeitar o idoso, ela deve entender a tolerância à diversidade cultural, ela deve respeitar, por exemplo, as vagas de estacionamento. Eu apoio a Lava Jato e paro o meu veículo numa vaga de idoso ou de deficiente, você está querendo que a corrupção não ocorra lá em cima, mas você está fazendo a corrupção no seu dia a dia. Então, isso é um grave problema que nós temos que trazer a situação para nós também, não só cobrar. Cobrar, sim, acompanhar também, mas não deixar de fazer a nossa parte. Apesar de todas as questões pós-impeachment, né, se viu ontem também um pouco mais da bizarrice do nosso Congresso na questão, na prática, inclusive, do comportamento no parlamento. Né? No início da sessão se falava e se discutia a questão dos deputados ao fundo do microfone, né? E nitidamente se ouviu durante as transmissões uma deputada falando: não, presidente, a gente tem que evitar os papagaios de pirata, né? E o presidente da Câmara dizendo: olha, infelizmente isso é complicado, então nem a casa não se organiza. Quem dirá essas pessoas que não conseguem se comportar em um parlamento são as pessoas que votam e propõem projetos para o país. Representado pelas pessoas que estão lá. Quanto mais a gente acompanha eles falando, menos a gente tem vontade de se sentir representado. Então, não há legitimidade nesse sistema aqui, porque a gente enxerga lá. São impropérios que as pessoas dizem, são palavras de baixo calão, tem brigas. Então, parece um ringue aquilo lá, uma situação. E, olha, temos que valorizar o poder legislativo, obviamente, mas as pessoas que compõem ali, pelo menos o que está sendo demonstrado para a gente, enquanto cidadão, não é aquilo que a gente quer. Né? Não é aquilo que a gente... E nós colocamos eles lá. Uma questão prática que se discute muito enquanto reforma política seria a possibilidade aí do voto distrital, não é? Em que não se vota mais, por exemplo, o Estado todo no conjunto, mas aqui na nossa região, por exemplo, nós teríamos os nossos candidatos regionais a deputado estadual e federal, e você saberia quais são os deputados aqui da região. Então, o poder de cobrança fica muito mais próximo, né? E você não tem mais aquele fenômeno do candidato celebridade que puxa 4, 5, 6 desconhecidos e que, de fato, a representatividade desses é muito pequena. Você tocou bem. Essa é a reforma mais difícil de fazer, porque essa vai no coração do problema, essa vai na fonte do problema. O deputado não vai querer porque ele sabe que realmente isso vai mudar. Né? O Brasil precisa muito de desenvolvimento regional, desenvolvimento local. Então, uma das formas de quem conhece a localidade é essa pessoa que vai ser o representante popular lá em Brasília, ou na Assembleia Legislativa de São Paulo, ou de cada estado. Então, essencialmente urgente que nós façamos essa mudança. O voto distrital, na verdade, ele vem trazer a legitimidade de todo o processo eleitoral, a representação das pessoas e a proximidade com aquele candidato uma hora eleito, e também a forma dele trazer a contrapartida, não só através de emendas, mas de trabalho demonstrado naquilo que ele está enxergando naquela região. Eu acredito que esse é o futuro do Brasil, um voto distrital. Eles já sabem disso, eles lembram somente por questão de casuísmo eleitoral, mas é uma forma da gente cobrar também que eles façam essa reforma política. Após a discussão das próximas reformas, ser cobrada também a reforma política, até, aliás, como um compromisso dos próximos candidatos também, para que ajude a alterar essa situação e que isso desenvolva o Brasil também como um todo.
É muito importante nós, enquanto cidadãos, nos situarmos que enquanto não houver uma reforma política, nós vamos encontrar essa bizarrice, essas situações flagrantes, calamitosas que a gente enxerga a cada momento. Quanto mais o Congresso se manifesta, menos o cidadão comum, o cidadão de bem, nós trabalhadores que pagamos impostos, que lutamos por uma situação melhor, chegamos a um ponto de descrença total. E a descrença não pode acontecer, sobretudo, com o jovem. O jovem ele tem que ter essa participação. E o Estado ele tem que também dar essa forma. Ele não pode cobrar só uma audiência pública. Ele tem que trazer uma discussão para os meios digitais, ele tem que trazer esse debate. Por exemplo, uma lei interessante foi o Marco Civil da Internet, que ela ficou mais de um ano aberta pelo Ministério da Justiça às propostas e discussões. Nós, enquanto cidadãos, podemos olhar, olha, esse é o projeto. O que você quer mudar? O que você sugere? Aí vai passar por uma comissão que vai julgar, que vai discutir, que vai debater, inclusive de pessoas populares. E aí, no final, esse produto final tornou-se uma lei. A lei da ficha limpa também foi, na verdade, uma iniciativa popular que se tornou a ficha limpa no Brasil. Mas, por outro lado, a gente tem, né, de novo, e que mostra a bizarrice desse Congresso, a questão das 10 medidas anticorrupção, né, que teve milhões de assinaturas aí enquanto iniciativa popular e foi completamente fatiada, descaracterizada pelo Congresso e quase que vira o avesso disso. É importante citar aqui também o papel do Ministério Público, né? O Ministério Público do Brasil ele é um dos ministérios públicos mais fortes do mundo, né? Vamos dar assim, honras a quem fez isso. Quem começou, por incrível que pareça isso, foi o presidente Sarney, que inclusive colocou-se, depois, antes, um debate na Constituição, deu uma maior independência ao Ministério Público, um caráter investigativo cada vez mais forte, e a Lava Jato é um exemplo disso. Acabou acertando até o próprio Sarney. Acabou acertando até o próprio Sarney, né? Virou contra ele. Agora, quando o Congresso começa a mudar a origem dessa situação, a essência por exemplo, dos projetos anticorrupção, você torna que a lei acaba perdendo completamente a sua eficácia. Lembrando que é um modelo americano que já deu certo lá, né? E que no Brasil ainda também está em uma fase embrionária, né? Nós não podemos também deixar de ter as garantias fundamentais, constitucionais aqui. Lembro nesse caso aqui a questão da JBS, que por mais que a denúncia não tenha prosperado, que realmente se apure. Depois, quando o Temer deixar o cargo, se isso vai continuar, se vão haver outras denúncias, se o pessoal da JBS vão ter que pagar alguma coisa, porque a colaboração premiada, que é assim que está previsto na lei, prevê alguns benefícios, mas não deixa também, é difícil você conseguir um perdão judicial. Então, essa questão do perdão ou de amenizar totalmente a pena que uma pessoa teria, um corrupto flagrante, esse é um grande problema, porque você passa a imagem para as pessoas que o crime compensa. Isso nós não podemos passar. O crime não pode compensar. Tá? Um ladrão de banana, muitas vezes ele está preso no Brasil. E aquele que altera milhões e bilhões, tá? E ele foge do país, alicerçado pela própria legislação. Isso é uma situação que nós temos também que corrigir. Que paguem-se todos que estão fazendo qualquer crime, desde que, obviamente, comprovado, mas que esses indícios realmente eles sejam completamente investigados e o Ministério Público, a Polícia Federal, são órgãos aí competentes para isso. Doutor, eu quero agradecer a presença, deixar o espaço aberto para a gente aprofundar, né, e continuar essa discussão em outros programas e, de fato, espero que nós tenhamos uma luz aí no horizonte e que as eleições do próximo ano venham para sanar essa questão absurda que nós ainda vivemos. Luciano, eu agradeço a acolhida sua e da TV Educadora, agradeço imensamente a todos que nos assistem e faço aqui também uma menção, aproveitando o espaço, que as pessoas aproveitem a Semana do Padroeiro, essa Semana do Padroeiro em Batatais. Um abraço ao Padre Pedro e à equipe do Santuário, inclusive o Rolho Vera, hoje que é um dos restauradores, está novamente aqui em Batatais para terminar alguns trabalhos lá, que em outro momento você pode tratar com eles também sobre isso. Um grande abraço a todos. Bom, no próximo bloco o tema é esse, né? Primeira festa do Padroeiro Bom Jesus da Cana Verde. Eu converso aqui com o nosso diretor de turismo, Fernando Jordão. Eu volto já.
de volta com o Educador Entrevista aqui na companhia do Fernando Jordão, diretor de turismo. Fernando, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Eu que agradeço aí a participação. A gente está divulgando aí esse evento aí, o primeiro evento a ser realizado aí em prol do nosso padroeiro, né? Bom, a gente tem uma tradição regional aqui, né, de outras festas do padroeiro, inclusive outros Bom Jesus, né, Bom Jesus da Lapa, do Bonfim, e Batatais deixava isso de fora. Sempre teve uma programação, de certa forma, religiosa relacionada ao padroeiro, mas nunca como festividade do município. Né? Justamente. Esse é um dos pontos que a gente na secretaria estamos preocupados, né? De trazer o turista. Né? Então, esse já é o pontapé inicial na questão do turismo religioso. Né? Já vista que só atraía turismo a parte do santuário e a parte das telas de Portinari, e a parte religiosa sempre ficava no segundo plano. Né? Então, agora a gente veio para agregar isso no nosso trade turístico. Perfeito. E, de fato, cada vez mais se fala da questão do trade turístico com trajetos, com roteiros, com ações compartilhadas, né? E quem sabe a gente não tem daqui a pouco aí um circuito do Bom Jesus aqui na nossa região. Justamente, já tem conversas com as cidades vizinhas aí que tem o mesmo segmento que o nosso, para a gente estar fazendo aí esse roteiro turístico, para a gente estar até trabalhando aí com as agências que vendem, né, o pacote turístico, para que esteja vindo visitar a nossa região e Batatais. Sem dúvida. E de fato, né, quando nós observamos a questão turística no país, né, porque às vezes você tem uma questão de chancelar assim, mas né, tem o fator religioso aí que você não pode explorar, ou que você não pode... No país a gente tem uma grande gama de locais e de estruturas, né? Vamos pensar na lavagem da escadaria do Bonfim, né? Na questão do terreiro da Mãe Menininha do Gantuá, que virou uma estrutura de visitação turística religiosa, né? Da questão do Recife, né? Que tem a primeira sinagoga das Américas, né? Então nós temos ícones das mais variadas religiões, né, e que tem essa composição dentro da cidade ou daquele estado, enquanto uma estrutura de trade turístico. Justamente. A gente já tem um potencial, né, que é as telas de Portinari, a arquitetura do santuário, né, e por que não a gente agregar a questão do padroeiro, né, que já tem 200 anos de história, né? E não é explorado. E eu acho que tem um potencial muito grande para ser trabalhado em torno disso. Uhum. Bom, falando da festa em si, né? A festa começa hoje, né? Já tem toda uma programação religiosa que se iniciou no final de semana, né? Aí por conta do Padre Pedro, de toda a paróquia, né? Padre Pedro que fez uma ação muito salutar, né? Com as paróquias se encontrando, né, no santuário, tendo uma relação de abertura mesmo e de diálogo com todas as paróquias. E agora a gente começa a programação, né, gastronômica, cultural dentro do evento. Justamente. Inicia hoje, né, após a missa, mais ou menos lá por umas 21 horas, o Raiz Samba 6 estará já abrindo, né, as festividades. Os food trucks já vai estar funcionando a partir das 18 horas. Né? O parque também ele inicia após a missa a trabalhar. E estamos com grande expectativa, né, de tudo dar certo, tudo e acabar virando tradição, né, no nosso calendário. Vamos falar um pouquinho da grade de eventos aí, né? Hoje começa com Raiz Samba 6. Raiz Samba 6. Após a missa, às 21 horas. Amanhã, também após a missa... Vem show com Creedence Cover. Então um pouquinho de rock aí também na nossa sexta-feira. Samba na quinta, rock na sexta. Sábado vem o Barulhinho Bom. Um pouquinho de MPB aí com as meninas do Barulhinho Bom. Isso. Aí vem no sábado, após o Barulhinho Bom, às 14 horas, Barulhinho Bom. Às 15
e 30 horas, Hamilton Furtini. O Hamilton, né, também com presente no nosso evento. Som de qualidade aí pra gente. Isso. Sábado, após a missa, a Banda Regimental da Polícia Militar do Estado de São Paulo, né, vai estar se apresentando na escadaria do santuário, né, e encerrando a noite de sábado, Cisco no Zóio, às 21h30. Então, né, banda e chorinho. Banda e chorinho no sábado. Encerrando o sábado. E no domingo? No domingo, inicia às 14 horas Vanessa Trevisani, Rodrigo Venturini, às 15h30, Banda Musical Municipal Dr. Washington Luiz, às 17h, e encerrando o nosso evento com chave de ouro, Plural Acústico, após a missa também, às 21 horas. Então, uma programação musical bem variada, né? Acho que tem que destacar isso, bem repleta aí para toda a população, e fazendo com que a festa ganhe um pouquinho da cara de cada batataense, né? Então, você tem um pouquinho, todas a exceção aí, né, da banda da Polícia Militar, né? Todos os talentos locais que encontram palco e espaço dentro da festa do padroeiro. Justamente, e são pessoas que entenderam o nosso propósito, o nosso trabalho. São shows, todos eles doados, né, para a cidade, para a paróquia. Então aqui nós não temos nenhum custo com o pessoal, né? Então, isso que eu achei muito interessante, o pessoal agregou, confiou no trabalho e abraçou, né? Então eu tenho até que agradecer cada um deles. E também destacar que tivemos uma participação grande de apoiadores, né? Uma festa que ela tem um custo mínimo para a cidade. Sim. E que todo o custo dela vem das parcerias e dos apoiadores. Sim, justamente. O pessoal, o comércio de Batatais, né, apoiou, abraçou, confiou também no nosso trabalho, né, e deu essa oportunidade para a gente aí. Então a gente está abraçado aí com forças aí para sair uma bela festa. Perfeito. Dentro da estrutura aí tanto do parque quanto da estrutura de alimentação, né, sempre conversando aí com a questão religiosa que você falou, né? Então, o parque funciona ou antes ou após os horários das missas. Sempre no momento das missas, assim como shows, essa parte fica paralisada. Justamente. A parte dos foods, né, sem som, sem vai estar funcionando, né? Mas a parte do som, palco, a parte do parque, não tem condições, porque faz muito barulho, então a gente tem que respeitar, né? E funciona após a missa. Né? Antes da missa, faz uma pausa para a missa, depois de uma hora e meia de celebração, vem volta tudo aí com gás total aí. Perfeito. E como primeira festa, né, um grande experimento aí, porque a ideia é continuar nos próximos anos, fazendo balanço do que funcionou, do que não funcionou e melhorar para as próximas edições. Justamente, é o termômetro, né? A gente aqui vai ser o primeiro, então a gente tem que medir o que deu certo, o que tem que melhorar, o que tem que fazer para a gente melhorar isso, né? Eu esqueci de dizer aqui, no sábado, a partir das 8 horas, das 8 da manhã até às 12 horas, nós temos a participação da Secretaria de Esporte, né? Com a Rua de Lazer. Com a Rua de Lazer, né? Nós vamos montar a Rua de Lazer em frente ao SIAC, então o pessoal também está aí junto com a gente, além de estar a Prefeitura, a Secretaria de Turismo, a Secretaria de Cultura, né? Departamento de Cultura e o Santuário Bom Jesus do Cana Verde, né? Então, um conjunto aí de esforços dentro dessa ação aí, que tenho certeza que vai entreter muito o batataense e agregando, né? Porque a gente fala, olha, você vai ter os food trucks, você vai ter outras estruturas, mas o nosso ambulante tradicional também está lá na praça com a sua pipoca. Sim, não foi, a gente não tirou ninguém, deu oportunidade de trabalhar para todos. Então, o pessoal que tem um ponto dentro da praça, vai continuar trabalhando, vai ter sua pipoca, seu cachorro quente, os carrinhos de lanche no mesmo local, né?
só houve um remanejamento, até um entendimento entre todos numa reunião na secretaria. A gente vai remanejar o pessoal das pipocas ali para o lado, para poder caber, né, os food trucks no local. Uhum. Também a questão prática, né, de ser uma ação aberta a todos, né, a todos da população, e de que tem sempre essa premissa de, olha, no próximo ano eu posso me dispor também para apresentação cultural, né, eu posso trazer uma inovação ou uma atividade, né, então é uma festa que tende a crescer muito nos próximos anos. Justamente, eu tive em contato com o secretário de Turismo de Jardinópolis, né, onde eu brinquei com ele, eu falei, segura, porque Batatais será, daqui 2 a 3 anos, um concorrente direto da festa do Bom Jesus da Lapa, né? Porque a gente imaginava uma festa pequena esse ano, para marcar a presença, para a gente vir crescendo, e de repente ela já chegou com uma força total, né? Que quando a gente abriu o olho, a gente viu que a festa estava grande já, né? Então, eu acredito que se continuar essas parcerias, essa ideia, eu acho que a gente vai ter um bom resultado aí. Sem dúvida. Fernando, quero agradecer a presença aqui no programa, deixar o espaço aí, né, para falar das demais ações turísticas aqui do município. Como bem o Dr. Túlio falou aqui, nós estamos com o Júlio Veras aí fazendo mais uma etapa, né, das ações ali do santuário, né, que tanto a questão de câmeras agora já instaladas, quanto os vidros de proteção em algumas telas estão nessa finalização. Justamente, e agora inicia um projeto mais audacioso ainda, né? Que logo, logo a gente vai estar divulgando aí, vai estar conversando com a sociedade, né? Sobre o projeto de revitalização do santuário, da Praça da Matriz. O projeto já está bem avançado. Hoje eu falei com o Sorrúlio, né? E ele está aqui em Batatais, terminando a questão do monitoramento das câmeras, da película, de protetora das telas, e ele disse que o projeto está caminhando e que logo, logo a gente vem para a gente sentar com a sociedade, com o Conselho Municipal de Turismo e discutir, né, o que a gente pode fazer para melhorar aquele espaço ali. Perfeito. Obrigado pela participação, Jordão. Muito obrigado, eu que agradeço a todos que estão nos ajudando, né? Em nome da Prefeitura, o Zé Luiz Romagnoli, quero agradecer a força que nos está dando aí para a gente estar desenvolvendo esse trabalho, né? Liberando as secretarias para estar junto, para estar fomentando cada vez mais o nosso turismo na cidade. Perfeito. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui, né? Deixa eu mandar um abraço aqui para o Dr. João Bosco Sandrin, que está fazendo aniversário hoje, tá certo? Então, saúde, paz e prosperidade para o senhor, tá? E deixar o nosso convite aí a todos para participarem da festa do padroeiro hoje, né, à noite, no Santuário Bom Jesus da Cana Verde. Nós ficamos por aqui, voltando amanhã, como sempre, logo após o Fique Sabendo, com mais um Educador em Entrevista.